Oi, gente! Olha que nós estamos no terceiro episódio do DriCast, isso mesmo, o podcast da Escola Sementes Proféticas. Se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio, corre lá e assiste, porque são testemunhos maravilhosos e muita coisa pra gente aprender. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta já e compartilha, porque esse podcast de hoje, o DriCast de hoje vai ser tremendo, muito ensinamento pra sua vida e um testemunho maravilhoso. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a pastora Renata Azevedo. Pastora lá do meu ministério, onde nós estamos, Igreja Adicionantes da Paz, aqui na Zona Sul de São Paulo. Pensa um lugar abençoado e maravilhoso, onde nós amamos muito e temos trabalhado em unidade de espírito, e isso é muito importante. E você vai ficar, escuta só, você vai ficar até o final desse podcast, porque a pastora Renata Azevedo tem um milagre sobrenatural para te contar sobre o que Jesus fez na vida dela nos últimos dias. Mas antes disso, você vai aprender um pouquinho sobre a vida devocional, porque eu sou prova. Essa mulher, a disciplina da vida devocional. E olha, não toma nenhuma decisão sem orar ao Senhor e falar: vamos orar e buscar a direção do Senhor. Pensa, é um exemplo, amiga minha do coração, amiga que o Senhor me deu. E eu não vou falar muito, gente, porque vocês já sabem, né? Eu choro a beça, né? Então a gente deixa o choro pro final, né? Então, eu quero apresentar para vocês pastora Renata Azevedo e mulherada, consultora de imagem, tá? Pensa numa mulher chique no último, elegantérrima. Então vamos lá para você conhecer agora a pastora Renata. Ai, que honra estar aqui, Dri, obrigada. Bom, você falou sobre a igreja, já me apresentou, né? Fique à vontade. Renata Azevedo, eu sou a Renata, uma mulher comum como qualquer outra. E o nosso ministério Adicionantes, eu gosto de falar da Adicionantes da Paz, do nome, porque como ele é bem diferente, nós somos os mensageiros da paz. Então, é essa busca constante de transmitir aquilo que nós recebemos do nosso Senhor. E é essa a nossa batalha lá no nosso ministério. Isso é verdade, né? E a gente tem vivido coisas lindas, né, Rê? Sim. Sobre essa questão da paz que o Senhor tem nos ensinado. E a gente para e vê, até a gente mesmo, tantos anos de cristã, né? Numa caminhada longa, o como o Senhor tem nos ensinado sobre essa paz. E a gente ser ministro da paz no mundo hoje que realmente tá caótico, tantas guerras, tantas brigas, tantas contendas, e hoje a gente vê que o Senhor tem nos ensinado a ser paz, a ministrar a paz, e a gente tem visto, né? Exatamente. Testemunhos disso, né? É um tesouro, né? É um tesouro que a gente carrega e transmite todas as oportunidades que nós temos. Se a gente tiver essa consciência, nós vamos transmitir aquilo que o Senhor nos entregou em todo o tempo. Sim, é verdade, é verdade. Rê, primeiro, é um prazer e uma honra ter você aqui hoje. A gente está vivendo esse momento lindo do Senhor, sabemos que tudo são promessas, orações e muito jejum. E, gente, pensa uma amiga, uma irmã, que eu vou te falar, intercessora, tá? Intercessora, porque quantas vezes ela falava: em nome de Jesus, essa escola vai sair, em nome de Jesus, que esses projetos corram e andam. E hoje nós estamos aqui vivendo e testemunhando as muitas bênçãos, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, o nosso cafezinho sem açúcar, porque nós, se não for o café sem açúcar, não vai, né? Ó que eu demorei pra aprender, né? Mas aprendeu. Aprendi, gente. Eu aprendi, porque no começo eu sofri o café sem açúcar, mas agora eu falo: não, é sem açúcar porque eu tenho que ser mulher forte, né? Ô, Rê, pra quem ainda não te conhece, fala um pouco da Renata, porque eu falei, muitos que vão ver esse podcast te conhecem, mas muitos não. Alguns somente de foto, porque é filha do pastor Hélio, é filha da irmã Lia, mas conta pra todo mundo, quem é essa pastora Renata? Quem é a Renata Azevedo? Olha, eu vou resumir numa frase assim, sabe? Eu sou uma improvável, alcançada pela graça do Senhor e decidida a aproveitar a oportunidade que foi me dada a partir da cruz. Essa sou eu. Focada.
Decidida. Bem decidida, bem resolvida. Prática, né, amiga? Prática, extremamente prática. Mas com essa consciência de que tudo isso é necessário, este mergulho na graça e o controle, o senhorio, o governo do Espírito Santo, para que haja, de fato, um transparecer da luz dele, da vida dele, através da minha vida. Amém, é isso mesmo. E em 3 palavras, em que a gente resumiria a Renata? Em 3 palavras, ó. Eu acho que eu já falei aqui. E, gente, ela é focada, muito focada. Muito prática. Muito prática, focada, prática, decidida. Também sou amiga. Leal. Isso me resume. Amém. É verdade, amiga, é verdade. A gente hoje tá aqui no 3º episódio do Tricast e quis justamente trazer sobre a vida devocional, né? Nós temos o devocional diário no canal e eu sempre recebo muitas perguntas e as pessoas também vêm conversar muito sobre o devocional. E a gente vê que boa parte, né, dos cristãos vivem uma vida onde a gente se acostuma, a gente vai para a igreja, a gente toma ceia, a gente dizima. Eu vou no domingo, recebo a palavra do pastor e pronto, tá ótimo. Né? Então eu vou caminhando e sigo. Só que quantos ainda não conseguem ter essa prática da vida devocional? E aí eu quis te chamar porque vocês são um exemplo nisso, sobre essa vida devocional. Nós vivemos assim, graças a Deus, né? O que a gente ensina no ministério, que não adianta você só chegar no domingo e esperar receber tudo do pastor, porque na verdade o culto, quando você chega no culto, você entrega o que você já construiu na semana, né? Sim. E a gente vê, por exemplo, a gente vai na casa da Rê, gente. Presta atenção, se você um dia for visitar a Renata na casa dela, não é, amiga? Todo mundo vai fazer devocional. Vai todo mundo, ela para a casa toda e todo mundo vai fazer. E isso é muito lindo nela e na vida do pastor Gil, né? Porque não importa quem tiver. Vamos, devocional, todo mundo sentado na sala. E isso é lindo, porque o Senhor se agrada, né? E que bom seria, né? Se todos aprendessem a ter realmente essa prática devocional, né, Rê? E aí fala pra mim, amiga, lá na sua casa, qual que é o cantinho seu que você fala, nossa, esse é o meu cantinho do meu lugar secreto, né? A gente tem muita coisa em casa, a gente sabe que é correria, filho, marido, muita coisa. Mas qual que é o seu cantinho que você fala, Dri, olha, é ali o meu cantinho? Eu gosto do cantinho do meu quarto. Gosto de colocar a minha manta lá e ficar lá. No meu momento, num horário específico, um horário de silêncio, geralmente é madrugada, um horário de silêncio na rua, horário de silêncio em casa, e é aquele momento que eu paro e vou me concentrar, vou me conectar com o Senhor e vou me concentrar ali. É o meu lugar de entrega ali, de devoção ao Senhor. Tanto que, às vezes, eu vou fazer um estudo, vou fazer alguma coisa e eu quero ir para lá. Corre, vai na mesa e tudo. É caderno, é Bíblia, um monte de coisa, né? Mas eu gosto daquele cantinho. Gosto de ficar ali com o meu Senhor. Ali é o seu espaço, né? É o seu momento. É o meu momento. E aí, você falou uma coisa dura, né? Assim, se a gente pensar, né, amiga? Você falou madrugada praticar. Madrugada praticamente, né? Geralmente a gente fala devocional de manhã, mas a gente vê a correria com o filho, casa, tantas coisas que a gente faz, e o horário que você encontra são as madrugadas. E fala pra mim. Na realidade, a questão... eu gosto muito de trazer pra gente, pra nossa responsabilidade pessoal. Sim. Então, quando eu penso na minha devoção e penso nas minhas limitações, por exemplo, eu falei que eu sou decidida, que eu sou focada. Então, se eu focar em alguma outra coisa que não é o meu momento de devoção, a minha mente fica naquilo também. Sim. Então, não é só o barulho externo, é o barulho interno. Esse barulho também precisa ser silenciado. Qualquer agitação que tiver na minha mente, qualquer preocupação que tiver em exagero, qualquer coisa que tentar me perturbar também dentro de mim, precisa ser silenciado. Então, eu pego este momento e todas as vozes, tudo, interno e externo, vão sendo silenciados para que eu consiga me concentrar só no meu momento de devoção, só no meu Senhor. Porque quando eu vejo o dia clarear, eu já penso em 1001 coisas também que se tem para fazer. A lista já está imensa, né? A lista já está imensa. Então, não é só o externo. Que momento que é melhor também para que possa se assentar minha mente, minhas emoções, para que eu tenha aquele momento de equilíbrio ali e conseguir ter a minha devoção ao Senhor. Então, eu junto tudo isso para eu ter um momento específico. Sim, um momento realmente de qualidade, né? Porque às vezes no
dia a dia você tá ali na correria, né? Telefone toca, a gente chega, a gente sai e a gente não consegue mesmo, né? Ter uma qualidade que a gente precisa. E o nosso momento de devoção, ele não pode ser um momento... mesmo que você tenha uma rotina, ele não pode ser colocado como, mais um momento rotineiro, vou ali fazer um café, vou ali não sei o quê, eu tenho que descer para colocar uma roupa na máquina, por exemplo, tenho que fazer isso ou aquilo. O nosso momento de devoção, por mais que sejam movimentos repetidos, né, que se encaixam na nossa rotina, ele não pode ser rotineiro. Eu paro e ali eu vou me concentrar, é novo de novo. Estou fazendo a mesma coisa de novo. Só que aí é como se fosse a primeira vez. Eu vou parar e vou fazer o meu momento de devoção ao meu Senhor. Se eu deixar para fazer, eu vou parar aqui porque, nossa, eu preciso parar 10 minutos pelo menos, com a mente divagante, naquela correria, eu estou num movimento só tentando cumprir uma regra, um ritual. E o Senhor, ele não tem interesse nisso, ele tem interesse num relacionamento de verdade, de fato. Sim. Então, é aquilo que eu tenho de melhor para entregar. Aquilo que eu tenho de melhor para entregar. E é no meu momento, em relação ao horário, em relação a tudo. O que eu tenho de melhor para entregar ao meu Senhor? Será que se eu parar, eu vou conseguir me concentrar? Será que se eu parar agora, assim, eu vou conseguir? Não. Então, qual é o melhor momento que eu consigo parar, me concentrar para entregar a minha devoção ao meu Senhor? E é muito legal que você falou, Rê, que é tudo novo de novo. E é verdade, porque quando a gente aprende... Eu, por exemplo, eu tive uma fase, sempre gostei muito sobre a questão do devocional, apesar de aprender muitos anos depois de caminhada, porque foi algo que o Espírito Santo foi me ensinando, que se eu não fizesse assim, eu não conseguiria ficar de pé. Não fica. E às vezes era realmente na correria. Aí na hora que o Espírito Santo começa a te trazer uma revelação, você sai, você põe água no fogo. Aí você sai, você vai fazer outra coisa. E até quando eu comecei a buscar, e realmente os melhores momentos, para mim também, pela correria e tantas coisas que a gente tem no dia a dia, são as madrugadas também. E aí tem gente que fala, gente, mas é loucura. Mas é que é um momento que realmente está tudo silêncio, tudo parou. E a gente consegue parar porque a gente sabe que a gente está ali. Não tem que se preocupar com feijão, não tem que se preocupar com arroz, não tem que se preocupar com roupa, e a gente simplesmente se rende a ele ali, né? Ô, Rei, quando que foi que você começou a ter a desenvolver essa disciplina constante da vida devocional? Como muitas pessoas não sabem, eu nasci num lar cristão, mas o nascer num lar cristão não faz de você cristão. Né? É necessário ter um encontro com o Senhor e ter o crescimento mesmo da palavra, o seu desenvolver de relacionamento com o Senhor. Mas quando eu me casei com o Gil, meu amado, meu lindo... meu pai, meu love, meu pai! Nós tomamos uma decisão. Quando nós começamos o nosso relacionamento, nós tomamos uma decisão. Nós queríamos que o Espírito Santo, de fato, participasse de tudo na nossa vida. Então, nós falamos assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o fruto do Espírito, vamos pegar as 9 características do fruto do Espírito, vamos espalhar por essa casa, e todas as vezes que eu ou você quiser aparecer mais do que ele, nós vamos nos lembrar do que a gente realmente precisa desenvolver para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa casa, para a nossa família. O nosso interesse era que nós deixássemos o Espírito Santo trabalhar em nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa casa. E era literalmente espalhado pela casa, né, Rei? Literalmente. Literalmente, na parede. Porta, guarda-roupa, em todos os lugares possíveis. Estava lá. Ia ligar a televisão, estava lá embaixo. Lá, amor, alegria, paz, paciência. Tudo espalhadinho lá. Então, foi uma decisão que nós tomamos ali. Uma decisão consciente, uma decisão racional, não foi uma decisão emocional, não foi uma decisão, eu vou lá porque eu vou ver como é que é, eu vou tentar. Não, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer. Uma decisão mesmo. É uma decisão. Sem ter a noção de que isso nos custaria uma vida de total rendição, mas conscientes que se tinha algum problema não estava nele, não estava no Senhor. Se tinha algum ajuste, não estava no nosso Senhor, estava em nós. A necessidade é nossa, somos nós quem precisamos dele. Então, nós começamos a desenvolver juntos essa questão da devoção com a vida com o Espírito Santo. Essa busca diária por melhoria, por desenvolver o caráter do nosso Cristo em nós, que é o fruto do Espírito. É verdade. E a gente fala, é muito lindo porque, às vezes, as pessoas escutam a gente falar sobre uma vida devocional, né, sobre essa intimidade,
Só que, gente, é construído todos os dias. Porque quantos anos que vocês estão casados? Nossa. Bastante tempo, né? Tem que chamar ele pra fazer conta. Uns 12, 14, 12 anos, Isso. né? Não foi uma construção, né? Porque uma coisa é a gente ver hoje e te trazer aqui como referência sobre essa questão de vida devocional, você e sua família. Mas isso foi uma construção que vocês decidiram. Não, a gente vai viver. E vocês têm 2 filhos, tem o Neemias, que era pequeno, adulto, adolescente. Já tá aí, já uma moçona, uma mulher linda, não é verdade? Mas foi uma decisão diária, então tudo é uma construção. Sim. Não é verdade? Ô, Rê, muitas pessoas têm muitas dúvidas e falam assim, mas como é que eu faço o devocional? Eu quero que você compartilhe aqui agora. Gente, quando eu vou fazer meu devocional é assim, né? Porque às vezes cada um cria de uma maneira, mas compartilha como é o seu momento, qual a sua experiência. Se tem louvor, tem oração, tem choro, tem palavra, tem Bíblia, tem caderno, tem café, não tem café, tem chá, né? Porque às vezes muitos ficam buscando muitas referências e tipo, falam, mas eu não sei. Mas cada um constrói, né, o seu período ali com o Senhor. Compartilha com a gente como é o seu período com o Senhor. Não tem café, não tem chá. Não tem nada, assim. Meu momento de devoção ao Senhor, às vezes tem um louvor que eu coloco, às vezes não, às vezes eu canto. Às vezes eu canto no meu momento de devoção. Mas eu foco em 2 pilares importantíssimos, que é oração e palavra. Oração e palavra. Porque às vezes você vai orar e vem à sua mente a sua situação, coisas, pessoas, coisas corriqueiras que você... alguém que te pediu oração, sempre tem alguém pedindo oração, sempre tem algum problema. Então, às vezes, quando você vai para o seu momento de devoção ao Senhor, automaticamente já vem fulano, ciclano, tal coisa, aquela coisa, tal. Aí, nesse momento, eu vou parar. Eu quero primeiro o meu momento de devoção com o meu Senhor. Então, a primeira coisa que eu faço é, Espírito Santo, eu estou aqui. Estou aqui. E eu quero ouvir a tua voz. Eu quero desfrutar deste momento com você. Eu quero a tua companhia, mesmo que eu não ouça a tua voz, mesmo que você não fale nada. Eu preciso sentir a tua companhia, a tua presença aqui comigo. Sim, eu sei. O Senhor mora em mim, tá aqui, ok. Mas eu preciso deste momento com o Senhor. Às vezes, eu tiro um momento só para isso. Vou ficar com o meu Senhor. Tenho meu momento de adoração ali, que é esse momento de entrega, de devoção, palavra. Às vezes, meu Deus, eu vou fazer um momento de oração, de intercessão. E aí tem uma lista ali de situações, que é de diferente pessoas, desse que é diferente, seu período da sua intimidade, né? Que são coisas que tá ali, até desculpa de cortar, né? Mas é verdade, porque às vezes é bom até esclarecer, porque às vezes a gente fala assim, eu vou orar por todo mundo, então eu já fiz o meu devocional. Não, o meu devocional é a minha intimidade, que é o que você falou, eu faço a minha parte primeiro, eu e ele. É a minha devoção, é a minha entrega, é o motivo pelo qual eu realmente estou ali. É quando eu lembro do sacrifício dele na cruz por mim, é quando eu lembro que tudo de bom que alguém pode ver em mim é ele e vem dele, que eu não tenho isso para entregar de mim mesma para ninguém. Então, são esses momentos. E neste momento de devoção, é o momento que eu peço a ele, que essa construção, que essa obra continue. Porque eu não quero que as pessoas olhem para Renata e vejam Renata. Não quero, eu não tenho nada de bom para entregar para ninguém. Quero que as pessoas olhem e elas possam te enxergar através de mim, até que elas olham para mim e elas consigam ver o Senhor nas palavras, nas atitudes, no comportamento. E essa construção, ela não é feita no momento que eu intercedo por alguém. Essa construção ela é feita no meu momento de devoção, de entrega, quando eu me rendo. Quando eu deixo o Espírito Santo livre para poder me ministrar, me corrigir. Você já teve um momento Você já teve um momento, Rê, que às vezes a gente chega tipo assim, nossa, eu tô bem, né? Tipo, né? Tô linda, tô legal. Tô e aí você vai no seu momento devocional. Ai, meu pai, você já teve um momento que tipo, cheguei, tô legal e o Espírito Santo vem ali te... Já tive vários momentos. Vários. O Espírito Santo, eu não sei... se ele tem que ter muita paciência com os outros. Mas comigo, eu sempre agradeço a ele. Eu agradeço o Espírito Santo. Obrigada, porque o Senhor é paciente comigo. O Senhor me ajuda, porque eu já passei por vários momentos. Já, num rompante, bem lá no comecinho. Vou fazer desse jeito, não sei o quê. E não gostei disso que eu fiz. Aí eu vejo que a atitude que eu tive foi errada. Aí eu, Espírito Santo, nossa...
por que eu fiz isso, né, Espírito Santo? Eu devia ter agido de forma diferente. Mas por que eu tenho a consciência que deveria ter feito diferente e não fiz? Fiz do meu jeito. Sim. E já ouvi do Espírito Santo. Você é prepotente. Você é arrogante, por isso que você está fazendo isso. Então, nós precisamos trabalhar essa sua arrogância, trabalhar a sua prepotência, tirar isso de lado, para que eu tenha liberdade. Então, eu já ouvi. Eu quero conversar sobre isso. Não, filha, nós não vamos falar sobre isso. Eu quero colocar diante do Senhor isso que fulano falou para mim. Não, filha. Tem certeza que eu não posso falar? Não... Mas eu preciso, eu quero falar sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, a devoção é a minha rendição. Sim. É quando... se a gente pegar o cenário de Adão, colocando as folhinhas e se escondendo de Deus, a devoção é quando eu tiro as folhas. É quando eu fico completamente desarmada e despida. Senhor, essa sou eu. Essa sou eu. Essas são as minhas necessidades. E tem necessidades que a gente não consegue nem reconhecer. Que o nosso orgulho, às vezes, está tão, assim, elevado, sim, que a gente não consegue reconhecer e admitir. E se a gente não se colocar nessa condição, nessa posição, ele não tem como nos ensinar. Então, a devoção, ela é a construção mesmo. A construção do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nós. Não tem outro momento que isso pode acontecer. Você acha que ter uma vida sem essa intimidade, sem essa devoção ao Senhor, implica em muitos erros? Porque porque a gente para e vê, a gente vem de uma caminhada longa. Se a gente parar e ver, nossa, eu falo a minha vida antes, né? E olha que eu ia, dizimava, igual os fariseus. Eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu faço, tudo isso, né? Tem o antes da Adriane também, da vida devocional, onde o Espírito Santo, eu decidi conhecer o Espírito Santo, e o depois, né? Sim. E aí você acha que isso implica em muitos erros? O que isso... o que isso pesa na vida do cristão, se é essa a palavra? Você fica com... Vou falar, tá? Pode falar. Você fica com o nome de cristão, você fica com tudo de cristão, sim, mas fica sem a condução do Espírito. Você é cristão, mas ainda quem está no domínio, quem está no governo, quem decide, tudo é você. Tudo é você. E eu não tenho como prever as consequências das minhas atitudes. Eu não posso abranger até onde ela vai chegar. Sim. A gente não tem como medir as consequências. Porque se a gente tivesse como medir, eu vou fazer só até aqui, porque eu sei que até aqui não dá. Então, assim, quando a gente toma uma atitude, quando a gente toma uma decisão, e essa decisão é parte de nós não consultamos o Senhor, parte de nós, nós não temos como medir as consequências dela. Sim. O quanto isso será desastroso. Se você for olhar para a palavra, nós temos inúmeros exemplos. A gente pode começar pelo pai da fé, o nosso amado Abraão. Sim. A gente pode olhar lá e falar, meu Deus, o que uma decisão errada, o que um momento que eu não parei, não consultei o Senhor e simplesmente fiz algo, o que isso pode acarretar lá na frente. Então, assim, é desastroso. Se eu puder resumir em uma palavra, é desastroso. A vida sem essa devoção, sem essa condução do Espírito Santo, ela é desastrosa. Sim. Porque eu vou fazer e aí eu fico esperando. De repente Deus vai usar alguém, de repente alguém vai falar alguma coisa, e aí eu vejo se aquilo talvez eu obedeço só em parte. Que é um outro erro. É outro erro. A gente vê, por exemplo, que nem você falou agora, Abraão, né? Sim. Ele fala, o Senhor deu uma ordem, sai do meio da tua parentela, ele vai... Leva. Sai do meio da parentela, mas leva um parente. Não é verdade? É verdade. E não só essas questões, mas assim, quando eu tomo uma decisão sem consultar o Senhor, eu ainda fico naquela expectativa. Eu vou fazer tal coisa. Se der certo... É de Deus. É de Deus. Deus tá. Se não der certo... Sabe, no escuro... Sabe quando não sabe exatamente o que está fazendo? Sim. E nós não podemos, não combina com cristão caminhar no escuro, sabe? Sim. Tateando, né? Tateando, né? Agora, é isso ou aquilo outro. Então, se nós não temos uma resposta clara, não se move. Se não tem uma direção, não vá.
Sim. Espera ter uma direção, espera ter Se um não comando. sentiu paz no coração, Se não tem paz para fazer, sabe? Se você não sente aquela ministração de paz do Espírito Santo, não se movimente. Porque depois eu não posso ficar esperando. Ai, e se der certo é Deus, se der errado não é Deus. Ai, se Deus usar alguém, se isso ou aquilo, aquilo outro. Sabe? Sim. A gente precisa construir a intimidade. Porque intimidade, quando você constrói uma vida de intimidade, eu sei quem é. Eu vou reconhecer a voz. sim. Eu vou conseguir entender. Mesmo que pareça que é ele, eu vou ter entendimento, se é discernimento. Discernimento. Né? Sim, Vou conseguir entender. Bom, não, isso aqui não é ele. Até parece. Até parece que até tá parece ser brilhando. bom. E às vezes você Às até vezes quer parece. tomar uma decisão para fazer algo bom ou para fazer um bem para alguém, Sim. mas e às vezes Deus não permite. quer que você mexa naquilo. Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, eu tinha um pastor que falava essas coisas e eu era muito nova e às vezes eu não compreendia ele. E ele falava assim: tudo bem, é para fazer o bem, mas até mesmo para fazer, tem coisas que você tem que orar ao Senhor. Às vezes alguém realmente está passando alguma situação e tudo, e ele falou assim, mas ore ao Senhor, peça ao Senhor até onde você pode ir, porque às vezes o Senhor está mexendo, trabalhando, e a gente quer amar mais do que Deus e mexer onde Ele já mandou a gente tirar a mão. Sim, sim. E é um choque, porque eu escutava isso, eu falava, Chama sangue a de pessoa. Jesus tem poder. Eu falava, sangue de Jesus tem poder, cadê o amor desse pastor? Amiga do céu, é sério, porque a gente não compreende. Mas aí depois a gente vai caminhando, a gente vai quebrando a cara. Quebrando a cara não, a gente vai aprendendo com o Espírito Santo e na palavra que em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que saber se o Senhor está naquilo e buscar essa paz de Deus, né? Porque assim, se eu tiver com esta preocupação de ter a minha vida alinhada, de ter a minha vida de devoção alinhada com o Senhor, ter essa busca, pelo menos essa preocupação de busca, sabe? Sim. Pelo menos ter a consciência que eu não posso sem Ele, não tenho como fazer. Não tem como. Não tem como Ele nos viver amou sem primeiro, Ele nos atraiu, Ele nos chamou, Ele nos alcançou. Como é que eu vou caminhar sem Ele agora? Como é que eu vou dizer que sou dele, mas caminho do meu jeito? Não, sabe? Não tem condição. Então, aí você tem essa preocupação, você faz essa entrega. De repente, você vê alguém em alguma situação, como consequência de algo que ela fez, ou alguma atitude de rebeldia, se levantou contra alguma autoridade, fez alguma coisa e tá Deus está ali. demorando demais. Aí ela tá sofrendo as consequências das suas próprias atitudes. O que a palavra fala? Do que se queixa o homem? Do que se queixa o ser humano? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então, às vezes, é consequência de alguma coisa que ela fez. E aí o Senhor... Não é para você colocar a mão. Não é para você colocar a mão. Às vezes, o Senhor vai dando oportunidades, aí chega um momento, a pessoa se arrepende, a pessoa está com o coração quebrantado. Então, chegou o momento, você vai e faz. Mas simplesmente chegar e querer fazer e resolver, porque eu tenho o Senhor e aquilo ali está errado, eu preciso resolver, não é assim que as coisas funcionam. Isso mostra mais uma atitude impetuosa. Sim. E mais uma necessidade da gente proteger a nossa reputação. Bom, mas as pessoas me reconhecem, eu sou um pastor, sou uma pastora, as pessoas me veem como uma Sim. serva do Senhor, como alguém que eles podem confiar, e como agora eu não vou fazer? Às vezes a gente se preocupa muito com isso. E a questão de zelar da própria reputação zelar, é algo que vira uma que vira um preocupação. bezerro de ouro ali na nossa vida, não é, Rê? Exato. Porque eu fico com uma preocupação de proteger a minha imagem, a minha reputação, a despeito do que está acontecendo ali. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, se o Espírito Santo fala, não vai, não toca, pode chocar algumas pessoas que não entendem. Mas se a gente sair explicando ou tentando explicar... Se justificando... Não vai dar, a gente não consegue se mover, a gente não consegue caminhar, porque está o tempo todo se explicando, então não dá. De fato, quanto mais você busca uma vida de devoção e entrega ao Senhor, mais você vai escutar a voz dele e o comando dele. E menos você fica refém das vozes que estão ao seu redor, não é, Rê? Menos. Isso é Só verdade. as vozes que tentam nos acorrentar, nos prender, nos tirar do foco daquilo que o Senhor tem para nós, elas vão diminuindo até silenciarem. Porque você está resolvido ali. Você está decidido ali. Né? É como alguém que você conhece há muito tempo, que você caminha há muitos anos. E alguém chega e vai falar alguma coisa. Você não combina. Essa voz que está falando isso aqui não casa com a pessoa, entendeu? Não combina com aquilo que eu já conheço, com o que eu tenho caminhado. Então, inclusive nos livra de muitos laços e de muito engano.
Porque você está ouvindo a voz do Senhor, isso é verdade. Você já teve, às vezes, assim, pessoas que ficaram... Sabe quando a pessoa torce isso? Torce o nariz? Quando, por exemplo, foi te falar algo, que eles vão fazer tal, e não sei o que, e você fala, amém, legal, mas vamos orar, vamos ver o que o Senhor tem. E assim, quando eu falo isso, não tô falando de quem não conhece o Senhor, né? Nós estamos falando realmente de quem conhece o Senhor. De crente. Eu oferto, eu dizimo, né? Você já teve cristão mesmo que, tipo, quando você falou assim, a pessoa torceu o nariz, tipo, e precisa orar por acaso? Meu Deus, muitas. Ai, mas eu quero fazer isso e aquilo outro, tal. O que você acha? Bom, eu acho que a gente precisa orar para saber qual é a direção que o Senhor tem para você. Porque por mais que a ideia pareça boa, por mais que pareça bom, legal, só Ele vai poder dar uma direção. Sim. Só Ele vai poder. Eu posso fazer vários planos, mas a direção correta só pode vir do Senhor. Tá bom. Só falta falar, que perda de tempo que eu tive de conversar, né? Vou procurar outra pessoa. Então, já foram, assim, várias situações. E a gente sempre coloca assim, bom, eu não tenho uma opinião para te dar minha que vai te respaldar e te garantir até o final. Sim. Se a gente orar, mesmo que pareça loucura o que o Senhor vai direcionar, é a direção dele, é a responsabilidade dele. O Senhor não é menino. O Senhor, ele é responsável por aquilo que ele fala. Ele não fala e depois, meu Deus, cadê minha palavra? Volta aqui. Eu não devia ter falado. Eu tava ansioso, aí eu falei. Tava nervoso, sabe? Eu costumo falar sempre que o céu não tá confuso. Sim. O céu não fica perturbado, o céu não fica em agitação. Então, nós estamos no mundo agitado, no mundo perturbado. Estamos no mundo neste contexto, sim, perturbado, agitado, ansioso, desesperado, imediatista. Não existe paz se não tiver Deus, né? A gente vê que o negócio está ficando muito difícil. Sim, e aí nesse cenário, nesse contexto, parar, esperar, buscar uma direção, né? Uhum. Parece que é loucura. Mas o Senhor, ele é responsável por aquilo que ele fala. Ele diz sobre a palavra dele, sim, né? Sim. A palavra dele, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Se ele liberou, se ele disse, ele vai é responsável cumprir por aquilo. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Né? Às vezes a gente olha e pensa, fulano não sabe o que está fazendo, ou ciclano, ou a gente julga, sim, ou a gente até olha para nós mesmos, eu não sei se eu faço isso ou aquilo. Mas o Senhor não é assim. Ele sabe o que faz, quando faz, por que faz. O tempo dele, que é a coisa mais difícil do ser humano entender, né, amiga? É o mais difícil a gente entender, mas o porquê que tudo isso demora. Mas esse tempo de Deus esqueceu, Deus está em silêncio. E aí a gente começa a atropelar. Deus foi embora. Não é verdade? E aí a gente vê que essa questão do não entendimento do tempo de Deus é o que faz a gente sair extrapolando. Mas se a gente tem realmente essa vida, dessa busca dessa intimidade com o Espírito Santo, não quer dizer que a gente não tenha algumas agitações, porque existe a nossa humanidade. Sim, com certeza. Né? Mas a gente consegue parar, respira, a gente vai lá nos pés, ora, chora, né? Chora de novo. Chora de novo e a gente fala, ok, o tempo é seu, eu não entendo o que você está fazendo, não compreendo esse propósito, mas simplesmente eu me rendo. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Sim. É isso que muda, né, amiga? Numa vida de intimidade, né? E para a gente falar isso em verdade, é de fato uma construção. Para eu virar e falar assim, de fato, de verdade, não da boca para fora, mas que saia de fato do meu interior. Genuíno, né? Genuíno, seja feita a tua vontade, isso precisa ser construído. Sim. Isso precisa ser construído. Quando Jesus falou isso no Getsemane, era uma construção. Era uma construção. Era uma construção. Então, quando a gente olha para o exemplo dele, nós não podemos, de forma leviana, simplesmente, tá bom, faz tua vontade aí e pronto. Não. Seja feita a sua e não a minha, né? Então, para a vontade dele ser feita, eu preciso, de fato, desejar isso ardentemente no meu coração e me render e sair de cena para que ele possa fazer a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A gente decora, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas tem uma construção para que essa vontade se manifeste, se concretize na minha vida. É verdade. E você falando aqui agora, me veio um negócio na cabeça, que a gente estava falando sobre a questão do período de intimidade com o Senhor e o período de intercessão, né?
nós como pastoras, sempre recebemos muitos pedidos de oração. Sim. Ah, lá vem. Você já teve caso assim? Pastora, ora por mim. Tá bom, pelo que você quer que eu ore? Eu quero que você ore por essa situação, que eu preciso de uma direção de Deus. Me ajuda para o Senhor te dar uma direção. E aí você ora. E aí o Senhor vai lá e mostra para você. Não é nada esse caminho. Não. Isso é, né? Sim. Gente, eu falo, quando a gente intercede, eu falo, o poder da intercessão, ele é extraordinário. Porque quando você ora por alguém, você intercede mesmo. Gente, o Senhor, ele revela o coração, ele mostra, ele fala, ele dá direcionamentos, não é verdade? A intercessão é muito poderosa. Sim, sim. E você, como pastora, já teve casos que você intercedeu, que a pessoa pediu, pastor, me fala, porque eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor te mostrar, né? Ok, e aí você olha e de repente o Senhor fala, não é o tempo disso. Não é aquilo. Não que a gente seja ditador de direção da vida de pessoas, né? Porque a gente sempre ensina, e graças a Deus que hoje lá sempre ensinamos, podemos dar direção, aconselhar, mas falamos, o caminho é Cristo. Ele é o caminho, porque quando a gente se deixa ser idolatrado, ou tipo, são só os homens aqui que têm a resposta. Não, nós somos canal de bênção, podemos ter respostas que o Senhor tem, direcionamentos, mas cada um tem que aprender a buscar, né? Sim. Mas já recebeu o caso de o Senhor te mostrar e dar uma frieza no coração? Não, isso aí não é tal. E você chegar para a pessoa, olha, eu orei como você me pediu, mas eu senti, né? Que é o que nós falamos, eu senti no meu coração uma frieza, ou eu senti isso, aquilo, outro, e a pessoa virar e falar para você, mas eu acho que não é de Deus que você tá falando, não. Deixa que eu memoro, porque não era o que eu queria escutar. Eu não ouvi assim, né? Ai, aqui, eu já escutei. Eu não ouvi assim. Mas eu já ouvi assim. Deixa eu ver se faz assim. Sentido. Porque, Deus falou isso e isso. Ah, tá. Mas é que assim, assado, dessa outra forma. Aí, bom, então você não tá querendo a direção. Então... Não tá querendo a direção. Por isso que eu falo que para ter uma vida de intimidade com o Senhor, para você ser realmente, para Ele ser o seu Senhor, sim, para que o Senhor possa exercer senhorio sobre nós, nós precisamos fazer o que Ele disse, negar a nós mesmos. Então, quando ainda o meu ego ele tem muita voz e muito poder de decisão sobre mim, eu não consigo obedecer direção. Eu não consigo aceitar comando. Sim. Eu não consigo. Por mais que eu tenha dúvida sobre o que fazer ou não, e não queira sofrer, não queira as consequências, não queira tomar decisões erradas, por mais que eu não queira conscientemente, porque ninguém quer, por mais que eu não queira entrar em nenhuma enrascada, eu ainda não me rendi o suficiente para obedecer ao comando. Então, eu até falo, até pergunto, mas já doida para a resposta ser o que eu quero. Para já ficar tudo ali em casa, para que eu não tenha que ceder. Sim. Para que eu não tenha que sair de cena e deixar ele dar a direção. Então, acontece muito. Sim. Às vezes a pessoa não fala nada, às vezes por respeito, ou sei lá por quê, a pessoa acaba não falando. Mas você percebe depois. Sim. Não seguiu a orientação, não fez a direção, o comportamento. Ou então você fala, vamos orar sobre isso. Sim. Até que o Senhor dê uma direção. Até que o Senhor responda. Até que você tenha paz sobre isso. Aí a pessoa às vezes ora 1, 2, 3 vezes, depois deixa, desiste. E aí, não, vou fazer, já resolvi, já decidi. E faz. E é uma coisa, assim, difícil, né? Quando a gente para, a gente vê a gente correndo tanto, com tantas coisas, da gente esperar o Senhor falar, né? É difícil. É difícil, porque que nem você falou, você ora 1, 2, 3 vezes, Senhor, eu coloco essa causa na sua mão. Tá na sua mão. Pastor, ore comigo, vamos orar. Amém, vamos, a gente ora. Então só vou dar tal passo, vou colocar diante do Senhor, e daqui a pouco... ir realmente por outros caminhos, e aí infelizmente dói, porque a gente ver as pessoas sofrerem, né? Sim. Dói você ver que Deus está falando espera, não é o tempo, e quando o Senhor mostra e é falado, é para proteção da própria pessoa, né? Sim.
E aí a gente vê que a gente quebra a cabeça. Eu, da juventude, nossa, quantas vezes, Pai do céu. Impetuosa demais e começava a orar. E eu acho que... Não, já deu tempo, Senhor, já deu tempo. E aí quebrava... Respondeu. Nossa, se eu não respondeu, então quer dizer que tá tudo em ordem. Porque senão uma tragédia tinha acontecido. Exato. Não é assim que a gente mede como Deus fala com a gente? Quando a gente fica com uma visão bem rasa... a gente fica só se medindo ou pela tragédia, ou pela circunstância, ou por... Sabe? Sim. E quando você olha para o cenário da fé e vê como a fé se manifesta, e vê como que essa construção é feita, ela é bem no cenário de improbabilidades. Sim. Ela é bem... Tudo aquilo que é improvável, tudo aquilo que é impossível aos olhos humanos, é onde a fé vai se manifestando. E isso não acontece no externo, se não houver... dentro de mim. Se eu não tiver dado espaço para que isso seja construído em mim, eu não vou ver isso acontecer fora. Então, é por isso que a devoção é importante, porque quando a gente quer levantar e quer resolver, e quer fazer, e quer tomar alguma decisão precipitada, ainda assim, deixa eu ver o que o Senhor vai falar, deixa eu esperar mais um pouco. E aí você vai orando, e Ele vai te ministrar naquilo que você deve fazer. Ainda que você queira agir diferente, porque... nós somos humanos e todo ser humano ele vai querer fazer. Sim, todo ser humano tem, nós somos dotados de vontades, de desejos, de sonhos. Então, cada um quer realizar algo para si. Todo mundo quer. Sim. Todo mundo quer. E todo mundo quer que o cenário esteja favorável. E todo mundo quer que o Senhor venha com a sua bênção sobre aquilo que a gente sonha, sobre aquilo que a gente almeja. Só que tem essa construção que me faz, de fato, entender quando, como... que me faz compreender o tempo exato para todas as coisas que o Senhor tem. Que me faz deixar aquilo que não é relevante para Ele, que não importa, que às vezes é muito importante para mim, mas não faz o menor sentido para o reino, para o propósito do Senhor. E é só na intimidade com Ele que isso vai se dissipando. Sim, porque assim, a vida devocional ela não é um protocolo, né, Rê? Não é. Ela é transformação. É um período realmente de transformação, de reconstrução, que o Espírito Santo vai nos ajudando, né? Sim. Às vezes eu paro e penso assim, né? A gente vai observando porque... por exemplo, eu sabia quem eu era antes, né? Mesmo estando no Evangelho. A Adriane depois, quando me entreguei ao Espírito Santo para conhecê-lo. Era uma sede realmente muito grande de conhecer o Espírito Santo e apresentar o Espírito Santo para o mundo. Essa sempre foi a minha oração. Senhor, eu quero apresentar o Espírito Santo. Né? Isso sempre foi uma sede. E eu vi a transformação que o Espírito Santo me fez. À medida que a gente se rende nesse processo de transformação no nosso devocional, com o trabalhar do Espírito Santo em nós, mais a gente se quebranta, né? Mais a gente se arrepende e a gente vê que a gente não é nada sem Ele. Sim. Aí a gente vê, por exemplo, pessoas que só sabem apontar. Renata é errada, Gil é errado, fulano é errado. E aponta e julga todo mundo porque eu não acho. E o muito eu olho assim, eu falo, Deus, parece que quando eu vejo pessoas assim, eu me vejo há quase 20... Eita, Laia, 25 anos atrás. Quase 25 anos atrás, é verdade. Aí a gente vê que realmente a falta desse período de devoção com o Senhor nos faz achar que sabemos mais do que todo mundo. Temos mais poder que todo mundo. Mas quando a gente entra nesse caminho maravilhoso, sem volta, essa é a verdade. Porque quando você encontra, né, essa preciosidade, a gente fala, Senhor, como eu ainda preciso aprender. Como ainda precisamos aprender. Rê, e você nessa caminhada, qual foi o maior desafio que você teve em permanecer, em manter a constância? Né? Porque é uma dificuldade de muitos. Eu recebo mesmo muita mensagem de mulheres, as meninas essas que estão fazendo grupos de devocional, né? Estão se aplicando no jejum e oração. Para você, qual foi o seu maior desafio? Porque às vezes muitas falam, é só eu que tenho esse peso, é só eu, não consigo. Mas você hoje, né? A gente tendo hoje essa referência hoje da sua vida, como eu tenho, como minha amiga, irmã e minha pastora também, né? Qual foi o maior desafio que você teve em manter a constância? Eu. O ego. Você o mesmo. Ego. Sabe por quê? Porque às vezes a gente para pensar assim, o meu maior desafio é porque eu tenho uma agenda cheia.
O meu maior desafio é porque eu tenho muitos afazeres. O meu maior desafio é porque eu levanto tal hora, saio de casa tal hora, chego tal hora. Então, para eu manter uma constância, eu chego em casa muito cansado, para eu manter uma constância, e aí a gente começa, sabe? Colocar as pedras, várias coisinhas. Sim. Mas a minha maior dificuldade é... será que eu realmente preciso fazer isso hoje e preciso fazer isso de novo? Eu fiz ontem já. Eu já fiz ontem. Será que o que eu orei ontem não tá bom para hoje? Minha oração de ontem não vale para hoje? Não tá valendo de nada? Então, assim, a minha maior dificuldade não foi nada de tarefa que eu tenha para fazer e que eu precisava parar para o meu momento de devoção. Foi querer fazer do meu jeito. Então, para mim, talvez alguém vai se identificar. Mas, para mim, é isso. É quando não é uma agenda extensa. Sim. É simplesmente você querer fazer do seu jeito. Então, a minha agenda é muito cheia, então eu vou parar a tal hora, e aí quando eu parar a tal hora, e aí não para, não dá, ou, eu não vou fazer desse jeito. Quantas vezes? Eu quero que você faça isso. Não vou fazer isso. Não, vou fazer isso mais ou menos, vou fazer isso desse jeito. Ou vou dar um jeitinho aqui. Então, a minha maior dificuldade, talvez alguém vai se identificar. Exatamente, não são as coisas externas. É eu simplesmente silenciar a minha voz. Sim. A minha voz. Se a minha devoção é a minha entrega ao Senhor, então é do jeito dele. É para ele. Sim. Como que ele vai receber isso? Ele não vai receber isso a partir do meu ego inflamado para fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, quando eu acho que é o suficiente. Não vai. Sim. Por isso, muitas pessoas acabam desistindo. E não é porque ela tem muitos afazeres. Sim. Nós temos muitos afazeres. Que mulher não tem muitos afazeres? Quando você olha para a Bíblia e vê tantas outras mulheres com muitos afazeres e muitas dificuldades, sem máquina para nada. A gente tem máquina para tudo. É verdade. Sem máquina para nada, com muitos afazeres, muita dificuldade. E ainda assim, tinha tempo para ser juíza, tinha tempo para ser profeta, tinha tempo para fazer tanta coisa. Não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje, né? Não tinha a facilidade que a gente tem. Sim. Então, a minha maior dificuldade foi justamente parar e falar, não. É ouvir dele. Renata, não é do seu jeito. Uhum. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Ele entende. Ele entende as desculpas que a gente dá. Uhum. Ele entende. Ele não é... Eu sempre falo que o Espírito Santo ele não é um abusador, ele não é aquele grosseiro que não quer saber, que não se importa com o que você está sentindo, pensando, com as suas dificuldades. Não vai te invadir, né? Não vai. Então, assim, ele entende. Sim. Ele entende. Só que ele não aceita. Por quê? Porque ele está em nós. Então, entender... eu não fiz isso por causa disso, por causa daquilo outro. Essa dificuldade, tal... Ok, eu entendo. Foi bem agitado o seu dia. Agenda cheia. Ok, eu entendo. Mas eu não tenho como aceitar, porque eu estou em você. E às vezes a gente fica, meu Deus, o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso parar. E você sente aquela necessidade, aquele desespero para acessar as atividades externas, para parar tudo, silenciar a sua voz, aquela agitação dentro de você, para ouvir o Senhor. E muitas vezes a gente ignora. Eu ignorei isso inúmeras vezes. Uhum. Inúmeras vezes. Não, agora não. Agora não, porque se eu parar agora... se eu parar agora, eu não vou conseguir depois terminar o que eu comecei. Então, eu estava dando importância para quê? Não, eu preciso fazer isso agora. Entendeu, Espírito Santo? Porque depois a gente conversa. E às vezes o parar, na hora que ele nos chama, é a gente ganhar, na verdade, né? Quando a gente consegue, né? Porque a gente fala, é uma guerra muito grande. A gente vê o Senhor, ele fala conosco o tempo todo. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Mas a gente está tão preocupado com os nossos minutos... Sim. Que a gente não para. Que eles falou, era para parar e não era. Eu tenho coisa para fazer e não posso parar agora. Não para. Aí a gente ainda usa a desculpa. Não, eu preciso ter um tempo melhor de qualidade, porque... Eu não vou fazer porque eu não quero fazer de qualquer jeito. Agora não dá, agora não sei o quê. E vai, sabe? Sim. E a gente vai construindo vários muros. E vai deixando aquele monte de sofisma ficar na nossa mente. E a voz do Espírito Santo vai só silenciando. Então, a minha maior dificuldade não é agenda, não é marido, não é menino, não é criança, não é casa, não é nada, não é nada. Não é nada. É você realmente parar e falar, não.
É a gente mesmo, é verdade. Ô, Rê, conta pra gente. Você sempre fala, a Rê fala uma palavra muito legal e que hoje eu uso e realmente é verdade. A Rê fala, gente, tem coisas na Bíblia, na palavra, gente, que não vamos ficar romantizando. Sim. Que tudo, né, a gente romantiza. E é uma palavra muito legal, que hoje eu uso também, que eu falo, gente, realmente, essa é a palavra. Então, você sempre fala sobre a gente não romantizar. E eu queria que você contasse agora aqui, para quem está escutando, para que eles também venham se identificar, né? Qual foi um dia que você foi diante do Senhor, que você sentiu que Ele falou com você de uma forma muito clara e que mudou todo o rumo ali do seu dia ou de uma decisão que você precisava tomar? Nessa questão, principalmente, de não romantizar o Evangelho de Cristo. Uhum. O Evangelho não é, de fato, romance. Não é um romance. Então, para que ele consiga tirar a gente das emoções, do domínio das emoções, você vai passando por vários processos diferentes com o Senhor. E por duas situações assim, eu estava orando por algo que eu queria, estava há muito tempo que eu queria que fosse, né, daquela forma, e que eu acreditava que seria daquele jeito. Sim. E eu estava orando, quando o Senhor falou para mim, para de orar assim, sobre isto. Não vai ser dessa forma. Eita. Não vai ser assim. Porque o trabalhar é meu, eu faço do meu jeito. Então, intimidade não é autonomia. Então, a gente começa a ficar íntimo do Senhor, começa a construir isso, aí a gente começa como se a gente fosse convencer Ele de alguma coisa, sabe? E aí ele veio tirando esse olhar romântico, para de emoção, porque eu continuo sendo o Senhor. Sim. Você continua sendo serva, e eu continuo sendo o Senhor. Então, aquele dia foi um choque muito grande. Mas eu tive uma outra experiência muito boa. Então, canta boa agora. Que eu fui entregar uma situação diante do Senhor. Que por muitos anos a situação me desestabilizava muito. Sim. E no meio daquela confusão, e eu orava, mas eu sentia sempre que aquilo mexia com as minhas emoções. Você quer saber quando a gente não conseguiu um descanso pleno em algo? É quando ela mexe muito. Desestabiliza, né? Desestabiliza a gente. Eu creio, mas eu já tô desesperado de novo. Então, né? Sim. Aquilo ainda tá mexendo muito, as emoções ainda estão falando muito alto naquela situação. Sim. E eu fui lá pro meu cantinho, lá do quarto, e fui orar, falar com o Senhor. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo me trouxe a situação. Foi Ele quem me trouxe a situação. E aí eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu falei, hoje eu entrego isso aqui. Hoje eu entrego isso aqui. E eu levanto dessa oração para não orar sobre isso mais. Eu hoje estou descansando em relação a este assunto. E aquilo foi arrancado assim de mim. Eu senti uma paz em relação à situação que eu não tinha sentido. Você nunca mais tentou pegar a situação de volta? Nunca mais. Deixei lá. Não mexi nunca mais. Então foi algo assim, libertador, mas também foi construído. Você vai orando, você vai falando, você vai chorando, você vai querendo que ele solucione, que ele faça, até que você entende que ele vai fazer no tempo dele. Sim. Só que você não pode enlouquecer nesse período. Enquanto ele não faz, você precisa encontrar esse lugar de descanso. Você precisa encontrar esse lugar de paz. Porque senão você foca naquele problema, fica naquele desespero e você não desfruta dele. Você não desfruta, você não tem, sabe, paz, alegria. A alegria da salvação parece que some. Parece que o que ele já fez, o seu sacrifício na cruz, desaparece. Porque você está desesperado por uma solução. E nesse momento, insistindo, porque sabendo que está errado, aí eu vou insistindo até que... E foi. Passou. Graças a Deus. Mas a gente fala, é um desafio, né, Ria, a questão do entregar nas mãos de Deus, né? Porque até a gente aprender, na verdade, é de fato mesmo uma construção, uma maturidade que a gente vai alcançando às duras penas. Sim. Essa é a verdade, né? As duras penas. Não é assim, da noite pro dia, eu vou aprender a confiar e pronto, já tô 100%. Então, assim, quando a gente para e vê o histórico, quantas coisas, né? O Senhor foi falando, não, isso não. Agora anda, agora para. Agora é o tempo de eu ficar em silêncio. E você vai ficar em silêncio? Não vai me responder? Mas, Senhor... Não vai falar nada. Não vai falar nada. Né? Então, assim, a gente aprender essa obediência na totalidade, ela não é fácil. Só que realmente é o Espírito Santo em nós
a gente se abrindo cada vez mais para que ele realmente venha se manifestar. Só que é uma decisão nossa. O Espírito Santo nunca vai começar a fazer uma obra em nós sem que a gente permita ele fazer. Exato. Essa é a verdade, não é? É a verdade. Né? Porque o romantismo, né? O romantismo cristão, Senhor, me dá graça, me dá paciência, me dá isso, me dá aquilo outro. Como que se viesse uma bomba, pum, você orou e cai um passo de mágica. Seria ótimo, mas não é a verdade. Mas não é verdade, é uma construção. E assim, essa guerra todos nós passamos. A diferença é a decisão nossa. Sim. O do confiar, que nem você falou, eu confiei, entreguei e nunca mais. Eu quantas vezes? Lá atrás, e às vezes nem tão longe também, porque vira e mexe, se a gente não tomar cuidado, a extrema preocupação nossa, pelo amor de Deus, acaba com a gente. Aí a gente fala, Senhor, eu confio, daqui a pouco, mas será que ele vai fazer? Ele vai mesmo? Mas, Senhor, e aí? E, Senhor, e aí? Não é? Que horas? Que horas será? Ele vem e nos pega. E aí, aproveitando que a gente tá aqui falando do devocional, graças a Deus, né? Nós temos uma vida, uma prática de jejum, né? Que também foi construída ao longo dessa longa caminhada nossa, né, amiga? Sim. Foi construída ao longo dessa caminhada. E aproveitando, vamos aproveitar aqui o gancho, Rê, sobre o jejum. O que a prática do jejum espiritual, o que ele fez em você? O que foi que ele mudou? Toda nessa questão mesmo que você está falando da questão devocional, do Espírito Santo, o que foi que entrar nesse caminho da prática do jejum mudou? Quem era Rê antes e depois dessa vida de prática de jejum espiritual? Antes, eu sempre fiz jejum. Uhum. Mas antes eu fazia jejum por coisas. Vou jejuar por isso. Vou jejuar porque eu quero a solução daquilo. Sim. Vou jejuar por aquilo outro. Uhum. E o Senhor me ensinou a acrescentar a prática do jejum à minha vida de devoção. É quando eu abro mão daquilo que é externo, do alimento externo, para realmente me alimentar daquilo que vem dele. E o jejum, ele é poderoso. Ele é poderoso. Quem quer ver, de fato, a sua carne subjugada... Eu não sei se alguém consegue. Se alguém conseguir, parabéns! Que legal! A carruagem de fogo tá passando! Já vai pegar! Eu sei que comigo não funciona. Então eu entendo, eu tenho essa consciência plena que o jejum, ele faz esse mortificar da carne. Sim. Aí você controla aquilo que você vai falar, não porque você quer controlar, você aprende, desenvolve algumas características do fruto, principalmente domínio próprio. Principalmente domínio próprio. O domínio próprio, ele é uma construção, assim como as outras características, mas o domínio próprio, ele requer que a gente... É uma luta muito forte, porque dependendo do seu temperamento, dependendo da estrutura que você é emocionalmente falando, você precisa, é necessário. Então, antes desse entendimento e dessa prática de jejum específico, incluso na minha devoção, para minha rendição, para minha entrega, eu vou jejuar porque eu quero mais de ti, menos de mim. Sim. Eu vou jejuar porque quando eu falar, eu não quero falar o que eu acho. Eu vou jejuar porque eu não quero entregar para as pessoas o que tem de pior em mim. Sim. Eu quero entregar o que tem de melhor, que é o Senhor. Então, eu preciso disso. Eu fui tendo esse entendimento para minha vida espiritual, para o meu crescimento, maturidade mesmo. Sim. Então, quando você começa, você vai percebendo e as situações, elas vão aparecendo e você vai percebendo, nossa, em outros tempos eu faria dessa forma, falaria assim, o assado. E, então, o domínio próprio, essa construção de você realmente parar e de você deixar que o Senhor tome a frente, essa é uma construção, para mim, uma das maiores diferenças. Não da prática do jejum em si, mas de um jejum intencional. Intencional, sim. Intencional. Porque eu sempre fiz, eu sempre fazia. Só que quando eu comecei neste processo, eu falei, não, eu quero que o fruto seja produzido. Eu não quero que as pessoas
se apeguem em algum dom, em alguma coisa que vai aparecer, nada. Eu quero que o fruto seja produzido. Sim, eu sim. quero ser a esposa que o meu marido precisa, a mãe que os meus filhos precisam. Eu quero ser a amiga que as minhas amigas precisam quando elas me procurarem. E eu não tinha condições de construir isso a partir de mim. Sim, eu não tinha essa condição. Então, para isso, eu comecei. Falei, não, eu vou jejuar. Eu vou buscar o meu Senhor, porque eu quero que o Espírito Santo, de fato, faça a sua obra em mim. Sim. E aí mudou a forma como eu fazia. Ficou eficaz. Fica eficaz porque você realmente começa a buscar uma vida de rendição. Você começa, de fato, se entregar ao Senhor. E direcionado, né, Rê? Direcionado. Porque, eu vou fazer um jejum, Senhor, vou fazer um jejum e, Senhor, faz uma obra em mim. Tá, mas assim, o quê? O que você quer? Não é? É que nem quando você pergunta pra alguém, tem várias opções. Ó, aqui tem calabresa, mussarela, atum, seu frango. O que você quer? Ah, qualquer uma delas. Não, eu tô perguntando qual que você quer. Não é? E são coisas que... É que nem quando a gente vai fazer oração pelos pecados. Senhor! Perdoa todos Pega essa bacia os aí. pecados. Né? Então, é uma coisa, porque pra gente pedir bênção, a gente sabe pedir certinho, né? Sim. E às vezes não, porque às vezes tem pessoas que realmente têm ainda a dificuldade de pedir pro Senhor, né? Sim, mas, eu vou orar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, calma aí, qual que é o pecado? É a fofoca? É a mentira? É a prostituição, promiscuidade? O que é que tá acontecendo? Senhor, é esse pecado aqui. Eu não quero mais cometer isso. É a irritação, é a violência, é a ira, a vingança que eu tenho, não é? São coisas... dificuldades que o próprio cristão tem. Sim. Agora, quando a gente entende esse processo de transformação, a gente aprende, que nem você falou, a ser intencional, fazer a oração inteligente. Porque você a gente precisa saber quem nós somos. Eu preciso compreender o que de fato, quem eu sou, o que de fato me atrapalha, o que de fato está em mim, que é mais forte, que tenta me impedir, que tenta... A guerra, quando o apóstolo Paulo fala da milícia, da carne contra o espírito, não é quem vem de fora para nos perturbar. Sim. Ai, tá vindo alguém... É o meu vizinho, um carnal tá vindo aí tirar minha paz. Não, essa guerra é nossa, é interna. É uma guerra interna. Então, a gente precisa assumir isso. Sim. Eu preciso assumir isso. Eu preciso assumir que eu tenho um caminho para que a minha carne não vença. Eu tenho armas e estratégias disponíveis na esfera do Espírito pelo Senhor para que a minha carne não domine, para a minha carne não governar. Sim. Quando a palavra de Deus fala que ele começou, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, então nós temos uma guerra travada até o dia de Cristo. Até ele voltar. E não é, o vizinho perturbado, ou sei lá quem, ou sei lá o quê. Não, a minha guerra interna de me manter em santificação, buscando o Senhor em devoção, em entrega, deixando o Espírito Santo, de fato, ter o controle, né? Assumir esse controle. É verdade. E assim, você sempre foi uma mulher forte, né? Você sempre... sempre foi uma mulher forte. Além de ser inteligente, cheia do Senhor, mas sempre foi uma mulher forte. Nas suas palavras, nas suas decisões, sabe o que quer. E, amiga, foi um trabalho, não é verdade? Menina, não é? Pergunta pra ele. Para ver, pensa, não é? Porque a gente fala assim, a gente hoje contar um testemunho é uma coisa, mas para quem não te conhece... ter ideia. A Rê sempre foi uma mulher que fez, correu, trabalhou, fazia suas coisas, pagava suas contas. E, de repente, o Senhor te coloca num tempo totalmente oposto daquilo que você sempre foi. Sim. E ainda nesse tempo totalmente, nesse cenário totalmente diferente, a gente aprender a obediência ao Senhor, né? E às vezes, quando a gente fala obediência, não são as grandes coisas, né? Não tô me prostituindo, não tô fazendo isso, não tô roubando. Não, a obediência diária, isso era o que apertava. É o que aperta, é o esmagar. É o que aperta, isso. É o esmagar. Na realidade, quando eu olho para trás, assim, e analiso aquilo que o Senhor veio me ministrando todos esses anos, todo esse tempo... eu vejo que as resistências eram muitas. Sim. As resistências eram muitas. Eu aprendi a amar Jesus.
Porque uma coisa é, tem Jesus, viu? Ele morreu na cruz para te salvar, só tem ele para você ir pro céu. Ele me dá acesso à vida eterna, então... Só ele vai te dar um acesso à vida eterna. Uma coisa é você ouvir isso, ter essa consciência. Outra coisa é você realmente aprender a amá-lo. Amar o Senhor, amar por quem Ele é, amar o seu caráter, amar a sua pessoa. E querer a eternidade inteira com Ele, por quem Ele é. E não é por medo do inferno, né? Medo do inferno. Sabe, não ter tempo para pensar no ladrão, só focada no noivo. Focada nele. Isso é uma construção, pelo menos, né? E você aprender a amar o Senhor. Então, eu vejo barreiras, de fato, barreiras de resistências que foram caindo, resistências internas, a oposição que se levanta dentro de nós ao Espírito Santo de Deus, a obra que Ele deseja fazer depois que você é salvo. Aceitou o Senhor Jesus. Sim. E Ele vem ser o penhor da nossa herança, Ele vem habitar dentro de nós. Essa transformação precisa acontecer. Sim. Precisa, é necessário ter essa consciência que eu preciso deixar o Espírito Santo fazer a sua obra. Porque o Senhor Jesus me salvou, Ele já pagou o seu preço. Agora eu preciso mudar os meus hábitos, mudar minha forma de falar, mudar o meu comportamento, me desapegar de costumes e coisas que me colocavam em condições, sabe, duvidosas. Aquilo que me separa do Senhor. Aquilo que ao invés de eu entrar num processo de santificação, começa a matar a salvação que eu recebi. Então, essas barreiras de resistência foi assim... Tem sido, né? Tem sido porque é uma decisão diária. É uma decisão diária. Essa guerra dentro de nós são todos os dias, né, Todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias você toma uma decisão e ela precisa ser mantida. Mantida. Você limpa uma casa e você precisa manter ela limpa. Você decide ir se relacionar com uma pessoa, você precisa manter essa decisão do cuidado, Sim. do zelo. São decisões que precisam ser mantidas diariamente. E com o Senhor é a mesma coisa. Sim. É aí que o romance precisa acabar. É que precisa acabar. Porque eu preciso manter essa decisão. Porque a faxina de hoje não vai valer para daqui 6 meses, né? Bem menos que isso. Não vai valer mesmo. O próximo mês já não vale mais a faxina de hoje. Já não vale. Não, é a decisão mesmo. É a decisão diária, né? É verdade. A sua vida devocional, se você pudesse falar uma música, qual seria? Fala, essa é a minha vida devocional. Uma música. Olha, tem uma música que é bem forte, assim. É uma da Lumeopídio. Eu Quebro Meu Vaso. Nossa, linda! Eu vou cantar, né? Senão o pessoal vai parar e não vai assistir mais. Mas essa é uma música, assim, que muitas vezes, em conflito muito grande, assim, comigo mesma, essa música, não é essa daqui que eu preciso cantar, até que ela seja verdade em mim, até que eu consiga quebrar mesmo esse vaso aqui. Aos teus pés. Quebrar por decisão mesmo, por entrega, por entendimento de que eu preciso de ti. Sim. Né? Por essa decisão. Eita. Essa é uma. Essa é uma música. Uma delas. E se você pudesse ter uma semana com um personagem bíblico pra fazer uma semana junto com você de devocional, quem seria esse personagem bíblico? E já me fala por quê. A gente quer saber por quê, né? Vamos lá. Por quê? Daniel. Como é que o governador para 3 vezes por dia para orar? A decisão, né? É lindo demais. É lindo demais. Daniel, assim, é chocante. Um menino ainda muito jovem, que vai para um país com uma cultura totalmente diferente, com tudo diferente do que ele estava acostumado, mas neste período que ele ainda estava no seu lar, houve um enraizamento tão profundo. Quando a palavra de Deus fala que ele decidiu, que assentou no coração dele, eu não vou me contaminar, aquilo é muito lindo. Ele era novo, ele tinha uma vida inteira pela frente. Ele foi exilado adolescente, ficou lá a sua vida inteira, juventude, vida adulta, velhice. E sempre, sempre, sempre em uma vida de decisão diária, de devoção ao Senhor. Eu queria. Uma semana. Só uma semaninha. Tava ótimo. Aprender bastante. Ai, que legal. Ô, Rê, agora para quem tá ouvindo a gente, qual o conselho que você dá para essa pessoa que tem tentado persistir numa vida devocional? Qual o conselho você daria para que ela se fortalecesse, para que ela possa viver
né, esses momentos realmente de transformação com o Espírito Santo, de não desistir. Qual seria o seu conselho hoje para essa pessoa? Bom, como a devoção ela é uma decisão, o meu conselho é que haja uma oração específica. Espírito Santo, me ajude a me entregar ao Senhor, a entregar aquilo que eu ainda não entreguei, a render aquilo que eu ainda não rendi ao Senhor. Espírito Santo, entra em áreas da minha vida que nem eu sei o quanto eu necessito que o Senhor entre, que o Senhor faça. Às vezes nós não temos profundidade, noção da profundidade que nós estamos mergulhados, do quanto aquele buraco ali é fundo e da nossa necessidade de ser tirado de lá. Convidar o Espírito Santo para as nossas áreas de vulnerabilidade, convidar o Espírito Santo para as nossas áreas de deficiência, porque esse convite vai abrir espaço para que ele possa trabalhar. E então, a partir do convite ao Espírito Santo, nós conseguimos manter uma decisão de deixar ele trabalhar, que vai nos custar, que vai nos doer, porque rendição, renúncia dói, dói, dói. Mas o Espírito Santo vai ter liberdade para nos transformar todos os dias, até o dia de Cristo. Aleluia, aleluia. E falando sobre esse conselho que você deu para cada um, né, para quem está escutando, a gente quer aproveitar e a gente, pensando aqui, né, eu falei assim, você passou esses últimos tempos, uma situação com a saúde, Sim. Onde pastora Rê teve que parar tudo, gente, literalmente tudo, teve que parar tudo. E é um desafio, porque eu lembro que quando eu tive uma questão de enfermidade, eu tive que parar tudo, tinha que ficar em cima de uma cama, não podia sair, não podia nada. Gente, aquilo me enlouquecia. Me deixava doida porque a gente é acostumada, né? Sim. Vai, a gente já levanta, corre, faz um monte de coisa e de repente eu tive que parar tudo. E com você aconteceu isso também, né? Por uma questão de saúde. A Rê vai contar aqui um milagre que o Senhor fez na vida dela, porque é Cristo que vai ser glorificado para que a gente veja que o nosso Cristo, ele faz milagres. Hoje, ele é o mesmo hoje. E nesse tempo que você estava ali, que você ficou impossibilitada de todos os afazeres, até de casa mesmo, Sim. Rê, eu acredito que esse período de devoção, o que já era intenso, você teve que parar tudo. E, de repente, manter a fé, manter a perseverança em algo que nos acomete, de repente, que a gente tem que parar. Gente, é muito difícil a gente ter que parar tudo. Sim. Porque você quer sair, você quer fazer tudo e, de repente, você parou. E conta pra gente como que foi esse período seu ali, onde você parou todas as coisas e era você, sua família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a intercessão de uma multidão de gente orando e clamando e a gente indignado porque de falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Compartilha conosco como que foi esse seu processo, né? Para quem não sabe o que aconteceu, então fique à vontade. Para quem não sabe. Quem não sabe. Tem 4 meses, há 4 meses atrás, eu senti uma dor muito forte nas costas e não consegui me mexer, não consegui me movimentar. E fui ao médico, fui diagnosticada com um abaulamento em 3 discos da lombar. E a dor intensa, muito remédio o tempo todo. E aí a primeira coisa é, você não consegue levantar sozinho. Você precisa de ajuda para levantar, você precisa de ajuda para movimentar. As coisas básicas. As coisas básicas você não consegue fazer. E aí junta todo mundo mutirão lá em casa para ajudar em tudo que precisava resolver, para manter o mínimo de ordem possível. E eu com dor o tempo todo. O tempo todo com dor. Eu ia pro canto para ajoelhar para orar, não conseguia ajoelhar, ficava ajoelhado um pouquinho. Aí começava a doer muito, aí senta, dói, porque não tinha posição. Não tinha posição. Aí deitava, dormia, né? Porque você deita, você acaba dormindo, e aí levanta de novo, e eu falei, meu Deus do céu. Eu vinha de um período intenso, assim, com o Senhor. Então, quando parou tudo, foi realmente bem desafiador. Você não pôde nem fazer os seus jejuns, por conta dos remédios, né? Por conta dos remédios, e eu ficava, meu Deus do céu, me segura, me ajuda, pai. Então foi controlar. Uma pessoa até falou pra mim, falou assim, nossa, Rê, deve ser bem irritante, né? A pessoa falou pra mim, deve ser bem irritante, né? E eu olhei assim e falei, menina, viu? Sim, É bem irritante, mas a gente tá mantendo o controle, porque não tem o que fazer.
Sim. E eu decidi que eu posso parar tudo. Mas enquanto eu aguentar andar, ou quanto dia eu conseguir me arrastar, eu vou para a casa do Senhor. Sim. Para a casa do Senhor eu vou. Mesmo que eu não consiga fazer mais nada, para a casa do Senhor eu vou. Eu vou ir prestar meu culto a Deus. E uma pessoa, inclusive, falou para mim, eu não ia não, mas você tá desse jeito, você tá indo. Eu sou obrigada a ir. Eu sou obrigada a ir também, eu vou com você. Falei, tá bom, então vamos embora. E nesse período, este foi, assim, o maior desafio. Mas também é quando... É como se ele te colocasse num telão, né? Agora você vai assistir os avanços que eu já fiz aí. Vamos ver como você vai reagir também diante tudo isso. Eu fiz 10 sessões de fisioterapia que não passou. Tava com um lado inchado, torta e inchada o lado esquerdo da lombar. E não passava. E aí eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor... Qual é? Como é que nós vamos fazer isso? Eu sei que o Senhor vai me curar. Eu tinha plena certeza que ele ia curar. Convicção plena. Eu sei que o Senhor vai me curar. Se é através das mãos da medicina, dos homens, sei lá o que o Senhor vai fazer, mas eu creio na cura. Só que aí eu comecei a desanimar com a fisioterapia. Só o culto. Falei, não, pro culto eu vou. Pra igreja eu vou. O resto eu vou deixando aí, administrando do jeito que dá. E com essa inquietação dentro de mim, para não dar prosseguimento à fisioterapia, eu fui orando. Falei, Senhor, eu quero a tua cura. Eu não sei como o Senhor está pensando em fazer. Mas não sei o que o Senhor está quero. pretendendo, mas eu quero a tua cura. E eu quero viver a tua cura. E enquanto eu estou orando, buscando ao Senhor, e engraçado que alguns dias, quando eu focava muito nisso, eu quero a tua cura, eu sentia menos dores. Olha, tá vendo? Eu vou focar nisso, porque tá diminuindo. Alguma coisa vai acontecer. E realmente, nós estávamos na nossa casa de oração, um lugar que o Senhor escolheu para nós nos reunirmos. E com tanta luta, com tanto esforço, nós nos reunimos ali para buscar o Senhor. E a gente sempre fala, quem congrega conosco, sempre escuta a gente falar a mesma coisa. Jesus é o motivo que nos traz aqui. Não venham. A gente sempre fala, né? Uhum. Não venham aqui por nenhum outro motivo que não seja o Senhor. E eu chegava, meu Deus, graças a Deus. Que bom que eu consegui chegar na tua casa. E em um desses cultos que eu passei o dia com muita dor, que foi muito difícil chegar na igreja, eu cheguei e quando eu comecei a fazer a ministração, eu já senti o Espírito Santo dando essa direção. Eu quero ficar à vontade. Eu quero ficar à vontade. Eu falei assim, eu quero o que a gente mais quer. Eu só fiquei muito à vontade. Sim. E nós começamos a orar sobre isso já no começo do culto, né? Que o Senhor fique à vontade, que o Senhor fique à vontade. Nós fomos orando. E quando começou a ministração que você foi ministrar, ali foi um momento, assim, muito maravilhoso do Senhor. Eu me levantei, ela terminou a ministração, vou olhar, né? Ali, ó, só pra eles. Só pra eles, isso. Eu comecei, ela pediu pra todo mundo ficar de pé, a pastora Adri, e aí ela começou a ministrar, a pastora Adri colocou um louvor, e naquele momento eu senti aquele peso de glória gostoso, assim, vindo sobre mim. E naquele momento eu falei, eu acho que eu vou sentar, porque eu não vou aguentar isso aqui não, eu vou cair aqui se eu não sentar. E eu me sentei com aquele peso maravilhoso, assim, da glória do Senhor. Foi uma experiência incrível que o Espírito Santo me proporcionou naquele dia. Eu senti aquele peso maravilhoso de glória e sentei lá na cadeira que eu ficava. E quando eu me sentei naquela cadeira, eu não consegui pensar em mais nada. Não consegui pensar em nada no que estava acontecendo, deixando de acontecer. A única coisa que eu queria era desfrutar daquele momento, da glória do Senhor que estava ali sobre a minha vida. E a minha perna estava mais ou menos 1,5 cm, né? Você que viu melhor, mais ou menos 1,5 cm menor, por causa do abaulamento dos discos. Então a pastora Adri desceu do altar, se abaixou porque eu estava sentada, pegou as minhas pernas e esticou. E quando as minhas pernas ficaram esticadas na direção dela, uma das pernas estava visivelmente menor. E ali o Senhor começou a usá-la na ministração de cura, dando ordem para que a minha perna voltasse para o lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele dia o Senhor me visitou de forma poderosa. A minha perna voltou para o lugar e eu que estava torta não estou mais. Glórias a Deus. Recebi a cura do Senhor em uma cirurgia de fato,
em uma cirurgia. Eu me senti anestesiada, eu me senti operada e vi o pós-cirúrgico passar pelo meu corpo, o incômodo de uma cirurgia e a sensação maravilhosa depois da cura do Senhor sobre mim. Já comecei até a fazer os exercícios. Já tá pulando no culto. E o nome do Senhor foi glorificado. E para mim foi muito especial que essa cura tenha acontecido ali, na nossa casa de oração, conosco ali, através da sua vida. Foi maravilhoso viver essa experiência, ver o Senhor te usar de forma tão linda e você obedecer aos comandos do Senhor, porque é necessário que a gente construa essa fé, né, para obedecer a alguns comandos que são mais difíceis de obedecer. Ô Rê, esse milagre sobrenatural que Jesus fez, o que isso mudou na sua fé? Eu vivi a experiência de coisas que eu ouvia falar. Eu ouvi as pessoas falarem. Eu já vi perna crescer, por exemplo. Eu já vi acontecer com outras pessoas. Mas eu não tinha vivido uma experiência dessa. Eu já vi vários livramentos, tem várias outras situações e testemunhos para contar, mas eu não tinha passado por algo desse nível ainda. Então, foi maravilhoso. Eu vi, assim, um manifestar esse manifestar, assim, maravilhoso da presença dele, assim, e foi incrível. Um autenticar mesmo de fé. Aleluia. De fé daquilo que eu vivi no Senhor. Aleluia. E o que você quer dar? Dá uma palavra para quem está em casa e que às vezes pode também estar numa cama com uma enfermidade. Você sempre escutou de mim milagres que eu vivi. Eu vivi muitos milagres sobrenaturais no meu corpo. E isso sempre brilhava muito em seus olhos, sempre brilhou. Você sempre orou, intercedeu muito por mim. E eu vivi muitos milagres sobrenaturais. Você hoje é prova de um milagre sobrenatural que Jesus fez, né? Sim. E dá uma palavra para quem hoje possa estar numa enfermidade. Dá uma palavra para essa pessoa hoje. Não desistir. Continuar crendo. Continuar pedindo. Continuar acreditando que ele não mudou. Que ele é o mesmo. Continuar acreditando que ele está interessado em nos ajudar, em nos socorrer. Porque às vezes a gente para de orar, para de clamar, porque é como se ele tivesse perdido o interesse por nós. Mas quem morreu na cruz para nos salvar não perde o interesse. Então, continuar, perseverar, desenvolver isso até que o Senhor venha, até que ele faça. Aleluia, aleluia. Gente, esse é um testemunho maravilhoso porque nós vivemos ali como igreja, em oração, né, em jejum, a igreja toda. E Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã. Eu vivi milagres sobrenaturais no meu corpo. A Renata viveu essa cirurgia que Jesus Cristo fez. Hoje ela já está aí andando, fazendo tudo de novo. Graças a Deus que o ministério agradece. Graças a Deus. Graças a Deus. Então esse é o nosso Jesus. O Senhor, ele faz milagres. Que toda honra, amém, toda glória seja dada ao Rei dos Reis. Porque amém, o poder, tudo é dele, né, amiga? Sim. Tudo é dele. Como ele é maravilhoso. Sim. Amiga, agora nós vamos para o nosso bate-bola. Ei, que chegou o bate-bola. Eu falo uma palavra e você me responde com uma palavra. Vixe. Que vier uma palavra aí. Só? Uma palavra, tá? Vou tentar. Aleluia. Milagre. Jesus. Fé. Decisão. Desafio. Coragem. Coragem. Jesus. Tudo. Alegria. Salvação. Oração. Alimento. Esperança. Céu. Espírito Santo. Ai. Amigo. Devocional. Questão de vida, né? Vida. Devocional é vida. E o Pai? O Pai. O Pai é um maravilhoso. Amém. Aleluia. Uma palavra só é difícil, viu? Uma palavra só é difícil. Os nossos olhos enchem de lágrimas, né, Rê? Rê, eu quero te agradecer por esse Dricast, né? Esse terceiro episódio. Pelas suas palavras que nos edificaram muito. Muitas pessoas realmente têm muitas
dúvidas e às vezes romantizam tudo, né? E vê que todas as guerras nós também vencemos, mas que é uma decisão, né? Então, obrigado pelas palavras, obrigado pela sua vida, vida do pastor Gil, sua família. Vocês, de fato, são referência, que eu só desejo o favor de Deus e as muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, porque você é um exemplo para todos nós. Obrigada, amiga, por tudo. Obrigada a você. Quando nós clamamos ao Senhor por amizades do céu, o Senhor envia. Amém. Então, muito obrigada, porque você sonhou comigo e tem sonhado comigo muitas coisas. E a minha alegria em te ver curada, amiga, não é por ter sido canal, porque tudo é uma construção e só o Senhor sabe os desafios nossos em romper também. Mas em ver a sua cura, porque estávamos tristes e sofrendo junto com você. Mas é uma alegria ver você hoje de volta, de pé, fazendo, correndo, nos ajudando, nos ensinando. E tendo tanto amor e tanta intimidade com o Espírito Santo e compartilhar conosco. Então, assim, muito obrigada. Que o Senhor abençoe sua casa. Adicionantes da Paz, o seu ministério, os seus projetos. Eu só desejo toda a bênção e todo o favor do Senhor sobre a sua vida. E pode se despedir agora do pessoal, dar um tchau. E eu creio, em nome de Jesus, né? Marcar um próximo podcast com você, gente, para ela falar sobre a consultoria de imagem, para a mulherada, que a mulherada vai gostar, porque você tem muita coisa para compartilhar. Amém, amém. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor por aquilo que Ele faz. Sim. A sua bondade, a sua misericórdia, de fato, ela nos acompanha aquele que crê. E eu agradeço ao Senhor por este espaço, por seu espaço, por aquilo que Ele tem feito, que o nome dEle seja glorificado em tudo e que tudo aquilo, todos os projetos do Senhor sobre a sua vida, que todos eles vão se realizar com toda certeza e muitas vidas sejam alcançadas através da Escola Sementes Proféticas. Amém! Em nome de Jesus. Amém, aleluia! Glória a Deus, gente, por mais um podcast. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo.